Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A partir de hoje a gente inicia uma nova revista. Nós terminamos de estudar personagens do Novo Testamento, vidas que nos inspiram. E a partir de agora nós vamos trabalhar em cima do último tema da escola dominical, que é tecer a vida com fé e sabedoria. E para iniciar essa nova jornada de estudos, nós vamos hoje falar de um texto muito conhecido, Hebreus 11, e nós vamos começar a falar a respeito de fé. Antes da gente estar lendo o texto bíblico, você já pode ir adiantando, abrindo Hebreus 11, deixando aberto. Nós temos uma pergunta para nós estarmos refletindo, na verdade duas perguntas. A primeira delas, obviamente, creio que vocês já devem estar imaginando, é o que é fé? O que é fé? E aí, eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta, e que você definisse em uma palavra ou numa pequena expressão, não pode ser uma frase muito grande, mas numa pequena expressão para você o que é fé. Não vale, obviamente, usar Hebreus 11:1, ok? Bem, além dessa primeira pergunta, o que é fé, tem uma segunda pergunta aqui para nós que é: quais são os seus efeitos na vida de uma pessoa? Então, nosso tema é crer e viver a fé. A primeira pergunta para a gente estar refletindo nessa manhã, o que é a fé? E a segunda pergunta para a gente estar refletindo é quais são os seus efeitos na vida de uma pessoa, ok? Vamos então ler Hebreus 11. Se você ainda não pensou o que é fé, você pode pausar esse vídeo, pode pensar, mas não deixa de escrever, não deixa de pensar e tentar expressar para você o que é fé. Hebreus 11 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E, mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontáveis como a areia do mar. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele,
pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. Embora Deus tenha lhe dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro dos seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidasse dos seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou sofrer por causa de Cristo do que possui os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito, sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa, e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse os seus filhos. Pulando um pouquinho, lá no 31, pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os outros profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoite, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, esconderam-se em cavernas e buracos. 39. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Famoso texto de Hebreus 11, famosa galeria dos heróis da fé. Já pensou o que é fé e quais são os efeitos dela na vida de uma pessoa? Bom, vamos estar orando, agradecendo a Deus para a gente estar começando a meditar sobre isso. Pai, nós queremos te agradecer esses momentos aqui conectados, Pai. Fala conosco, Senhor Jesus. Como eu sempre te peço, que não seja apenas um momento de adquirir conhecimento, mas que verdadeiramente que o teu Espírito possa ter liberdade de renovar a nossa mente e transformar as nossas vidas. Nós queremos te pedir, Pai, acrescenta-nos a nossa fé, edifica a nossa fé pela leitura, pela meditação, pelo estudo da tua palavra. Mais uma vez nós queremos ser gratos pela liberdade em Cristo de ter a tua palavra em mão, de poder desfrutar deste momento. Espírito Santo, toma a condução de todas as coisas nesse momento. É a minha oração. Amém. Para a gente começar, vamos falar aqui, vamos fazer uma citação de um dicionário bíblico que chama Wycliffe. Ele fala que a palavra fé aparece na Bíblia predominantemente no Novo Testamento.
tendo apenas duas menções no Antigo Testamento. Uma está em Deuteronômio 32:20, depois vocês leiam, e a outra está em Abacuque 2:4. Aí você vai falar assim, mas Abraão creu. Calma, vamos chegar lá. Nestes dois versículos que eu acabei de citar, Deuteronômio 32:20, Abacuque 2:4, a palavra hebraica é emun, que pode tanto ser traduzida por fé como por fidelidade. Por outro lado, agora sim, a gente chega em Gênesis 15:6. Abraão declara, na verdade o texto declara que Abraão creu no Senhor. E aí é uma outra palavra no hebraico que vai ter o significado de dar crédito, de acreditar. Esta reação de Abraão à palavra de Deus é classificada pelo autor de Hebreus como fé. Então a gente vê, né, duas palavras hebraicas, a gente vê algumas menções, mas a fé que Hebreus 11, que o autor de Hebreus, no capítulo 11, vai trazer como uma, entre aspas, definição, já vou explicar por que entre aspas, seria, no caso, a palavra que foi usada lá em Gênesis 15:6, que declara que Abraão, ele creu no Senhor. Bom, assim entendemos que a fé de que fala a Bíblia é a crença em Deus e a sua palavra. Eu acredito que talvez você tenha chegado a alguma conclusão aí um pouco parecida, ok? Bom, vamos olhar um pouquinho para o texto de Hebreus 11 que a gente acabou de ver aqui. A palavra aqui, como vocês sabem, nós falamos de palavras no Antigo Testamento que eram em hebraico, e aqui nós estamos falando de palavras no grego, tá? Nesse caso específico de Hebreus 11, a palavra fé ela vem do grego pistis, que significa confiança, como em Mateus 8:10, Marcos 11:22, Romanos 3:22-28. Ora significa fidelidade, como em Romanos e Gálatas e Tito. Tá? Então, ora ela funciona como confiança, como nesses três primeiros textos que eu dei de exemplo. Ora ela significa fidelidade, como em Romanos 3:3, Gálatas 5:22 e Tito 2:10. A gente vê o autor ele descrevendo a fé como a certeza. E aí, de novo, nós temos uma palavra aqui que se chama hipocástasis, que significa segurança. Então a fé é a certeza, é a segurança daquilo que a gente espera. É uma convicção do que a gente não consegue ver. No caso, a palavra convicção aí é legos, ok? Olhando agora para a nossa nuvem de testemunhas, né, o texto ele vai citar vários heróis da fé, inclusive chega num determinado versículo, ele fala, que mais diria, né, de Gideão, de Jefité, de Samuel, de Davi, de tantas outras pessoas. E a gente vai ver algumas coisas importantes através da vida dessas pessoas. Por exemplo, que elas viveram pela fé, agiram pela fé, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Ah, isso a gente já sabe, mas qual é a consequência disso? A consequência é que essas pessoas elas foram levadas, muitas vezes, a ter atitudes inusitadas, incompreensíveis, ou incompreendidas, né? Atitudes incompreendidas. E por essa mesma fé, elas puderam experimentar o extraordinário de Deus. E engraçado que a gente vê que não foram pessoas perfeitas, não foram pessoas que em nenhum momento da vida não tiveram dúvida, não duvidaram, né? A gente precisa quebrar esse rótulo de que num primeiro momento uma dúvida significaria uma ausência de fé. O medo é normal do ser humano. A gente sabe que o medo, na verdade, é um sistema, é um mecanismo de defesa do ser humano. É normal, no primeiro momento, sentir medo. Olha para a vida de Gideão. Quando Gideão é chamado, ele fala, eu, o menor, a casa do meu pai é a menor e eu sou o menor. Moisés, quando Deus fala que ele seria aquele que levaria o povo à libertação, seria o instrumento, ele fala, não, escolhe outro, eu não sei falar direito. Então,
que naquele primeiro instante, por assim dizer, diante de uma situação onde há um medo, há uma dúvida, não significa necessariamente uma ausência de fé. E a gente vê que elas experimentaram o extraordinário da parte de Deus. Elas não foram perfeitas, tampouco foram alienadas. Quem olhasse Noé, um dos heróis citados, acharia que ele era louco, porque nós lemos que Noé foi alertado de algo que nunca tinha acontecido, que era um dilúvio. Ninguém sabia o que era dilúvio. E tá lá aquele homem, anos e anos, montando uma arca para uma coisa que ninguém nunca viu. Parece loucura, mas essas pessoas elas não eram alienadas. Ao contrário, elas viveram na sua realidade a experiência com Deus e os frutos dessa experiência. Então vamos falar um pouquinho, algumas características que a gente pode dar aí à fé, olhando para dentro desse rol de heróis da fé. Primeiro, que a fé ela não é uma fase passageira, tá? Ela é uma atitude contínua. A fé ela não pode vir embora e embora. Agora eu preciso de fé, eu vou ter fé, depois eu não preciso ter mais fé. A fé não é uma fase passageira. Ela é uma atitude contínua, tá? E essa atitude, ela é fruto de uma escolha. Que escolha que é essa? Confiar em Deus e viver de acordo com essa confiança. E isso, amados, requer fidelidade. A gente leu lá no iniciozinho a palavra emun, né? Para fé, fidelidade. E fidelidade aqui é sinônimo de lealdade. Então, nós não podemos viver como se a fé fosse algo passageiro, mas nós precisamos entender que é uma atitude que nós precisamos ter continuamente nas nossas vidas como cristão. E essa atitude, ela vai ser fruto da nossa escolha de confiar no Deus que nós dizemos que nós acreditamos, que é vivo, que é real, que é verdadeiro, e sim, ele é tudo isso. Olhando mais um pouquinho ainda para essa nuvem de testemunhas de Hebreus 11, a gente vai ver algumas coisas interessantes aí que a fé nos dá, que a fé, vamos colocar assim, algumas portas que se abrem e coisas que a fé nos dá. Vou botar assim, qualidades que a fé nos dá. Primeiro é que ela nos garante um bom testemunho. Nós lemos isso no texto. Se você não lembra, depois você releia o texto que você vai ver, né? Essas pessoas elas obtiveram a aprovação por causa da sua fé. Segundo, ela nos abre entendimento para o poder criador da palavra de Deus. Nós lemos, né, que tudo que é visível foi feito do que não era visível. Ou seja, a fé ela vai nos abrir esse entendimento para esse poder criador de Deus. E aí é um versículo muito conhecido de todos nós, né? Sem fé, que é o versículo 6, é impossível agradar a Deus. Mas é muito mais do que isso, tá? A fé é o elemento que nos aproxima de Deus. E a confiança é o que estabelece um relacionamento sincero com Ele. Esse versículo não fala só que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse versículo fala que aqueles que creem em Deus, né, aqueles que se aproximam dele, precisam crer que Ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Então a fé, ela nos garante um bom testemunho, ela abre o nosso entendimento para esse poder criador do Senhor e sem fé não tem como agradar a Deus. Porque ao nos aproximar dele, nós precisamos, ele precisa ver em nós que nós realmente cremos que ele existe e que ele é recompensador daqueles que os buscam. Bom, como todas as nossas revistas, nós temos coisas a aprender. E aí, nós temos um tópico na nossa revista que chama Sabedoria para a Vida, que diz assim: viver pela fé é o desafio da palavra de Deus, registrado no Antigo Testamento e resgatado no Novo. Viver a fé ou viver pela fé é uma escolha que gera atitudes. Se eu creio em Deus, confio, entrego a minha vida a Ele, recebendo o sacrifício de Jesus para minha salvação, todas as minhas escolhas serão feitas tendo em vista essa certeza que nós vimos, que lá no grego significava segurança e convicção. E o chamado cristão era para tornar essa atitude de fé
constante na nossa vida. Por isso é um desafio da palavra de Deus. Tornar essa atitude de fé uma constante na nossa vida nem sempre é algo simples, nem sempre é algo fácil. E na verdade fica a pergunta: como? Como tornar essa atitude de fé constante na nossa vida? E é isso que a revista vai mostrar pra gente agora. Primeiro, é preciso lembrar que Deus não espera de nós uma grande fé. Claro que a fé ela vai sendo aperfeiçoada e acrescentada ao longo da caminhada. Mas, primeiramente, foi essa palavra que nós vamos. Primeiro, o que Deus espera de mim e de você? Ele espera uma fé genuína e uma fé sincera. E a gente vai ver esse exemplo lá em Mateus 9, 14, 27, a passagem onde aquele pai desesperado fala para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Amados, várias e várias vezes eu já fiz essa oração diante de N circunstâncias na minha vida. E eu creio que talvez muitos de vocês também já fizeram. Senhor, ajuda na minha pequena fé. Senhor, acrescenta a minha fé. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? Que Ele vai nos ajudar na nossa falta de fé, na nossa pequena fé. Ele vai acrescentar, desde que nós sejamos sinceros. Nós temos uma fé genuína e sincera. E essa fé sincera, ela diz respeito principalmente a nós confessarmos os nossos limites na hora de crer. E foi o que esse pai, que eu acabei de citar aqui de Marcos 9, 14, 27 fez. Confessou uma limitação. Nós precisamos estar ciente que, diante de certa circunstância, nós teremos limitações de fé. E Deus espera que a gente seja sincero. Até porque é muito engraçado, né? Como não ser sincero com Deus se Ele nos sonda, se Ele conhece todas as coisas? E aí entra uma coisa maravilhosa a respeito de Deus. Ele sabe, mas Ele quer que a gente fale. Por quê? Porque Ele quer estabelecer relacionamento conosco. Ele não é um Deus distante, a palavra vai dizer que Ele é Deus de perto e não de longe. Ele é um Deus que nos ama e Ele quer nos se relacionar com a gente. Bom, olhando de novo para a questão da fé, nós vamos ver mais algumas coisas importantes que a gente precisa ter guardado aí dentro do nosso coração. E a primeira coisa é que a fé ela não nos torna imunes às dificuldades da vida, nem de ter dúvidas sobre a existência. Porém, ela nos leva a buscar a resposta em Deus e em sua palavra. Amados, em alguns momentos da minha vida, eu tive a impressão de talvez estar parecendo naufragar na fé. E o Espírito Santo, em todo o seu amor, cuidado, conselho, me abriu a visão para isso, porque às vezes eu falava: Deus, eu não tenho fé. E uma vez o Espírito Santo, ele me questionou, ele falou: como você não tem fé se você está vindo conversar comigo, apresentar o seu problema para mim, como você não está tendo fé? Isso é fé. É quando eu vou e busco a resposta em Deus, com medo, meio que às vezes, talvez como os discípulos em meio à tempestade, meio que entrando em desespero. Jesus não fala de falta de fé, na verdade ele fala da falta de fé, mas depois ele vai falar de pequenas fé. E viver pela fé não é negar razão, não é ser alienado, mas é entender que as coisas de Deus, elas estão acima da nossa compreensão. Tem uma canção que diz, Senhor, valeu a pena, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. É exatamente isso. Não é negar a razão, mas entender que as coisas dele estão acima da nossa compreensão. Outra coisa, a fé pode nos levar a escolhas difíceis, contrárias à nossa vontade humana, ou a atitudes que não são totalmente compreensíveis. Nossas escolhas baseadas na fé dizem respeito não só à nossa vontade, mas à vontade de Deus para nós. Esse é o testemunho, aliás, das pessoas citadas em Hebreus 11. Muitas vezes escolhas contrárias. Abraão queria sacrificar o filho? Com certeza não.
Mas como nós lemos, ele era o filho da promessa. E ele creu em Deus. E ele falou, eu posso matar. Se ele falou que esse é o filho da promessa, que a minha descendência depende dele, então que ele vai ressuscitar Isaac, eu não sei o que ele vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer. Então, a fé ela pode nos levar a tomar escolhas muito difíceis, muitas vezes contrárias, até porque a gente vive num mundo de influência muito grande, um mundo hedonista, que procura satisfação pessoal e individual a qualquer custo, e nesse hedonismo, às vezes a gente pode acabar meio que em crise, tipo Asaf, porque existe uma graça comum, né? Deus faz surgir o sol para justos e injustos. E sem essa graça comum não seria possível uma harmonização. Nós seríamos, acredito que todos ogros, orques, como lá no filme do Senhor dos Anéis. Era necessário uma graça comum, mas a graça salvífica, que é essa que a gente quer sobre as nossas vidas, essa é só para quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Só para quem o aceita como Senhor e Salvador. Não tem só Senhor, não tem só Salvador. Precisa ser os dois. Bom, próximo. Viver a fé é honrar o nome do Senhor, que nos atraiu em seu imenso amor e que cuida de nós. Mesmo quando as coisas não vão bem, Deus tem um caminho de superação para nós e Ele estará conosco nessa jornada. Então, viver a fé, amado, é honrar o nome do nosso amado Deus, né? É honrar por um dia Ele ter nos atraído com o seu infinito amor, saber que em meio às dificuldades, às circunstâncias, mesmo que a noite talvez esteja sendo longa, Ele tem um caminho de superação e Ele vai estar nesse caminho com a gente. Bom, para a gente já caminhar para o final, a fé nos leva a obedecer a Deus e a viver de acordo com os princípios da palavra. Por ela, alcançamos a vida eterna, temos condições para viver uma vida abundante e um caminho de santificação. Algum tempo atrás, a pastora pregou sobre santificação, né? A necessidade. Nós somos santos porque Ele é santo e nós precisamos ver essa vida de santidade. E a fé vai nos levar a obedecer ao Senhor. É a fé que vai nos levar a viver de acordo com os seus princípios. Nós vivemos num mundo caído que negocia princípios, que distorce a verdade, mas nós, os que cremos em Deus, nós, os filhos de Deus, pela fé, podemos obedecer a Deus e viver de acordo com os seus princípios. Próximo, a fé ela pode ser cultivada, pode e deve, tá, amados? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. E aí fica uma dica para Maria ficar feliz agora. Assino no cenáculo. Na semana da Reforma Protestante, a Escola Dominical ela teve uma live onde se falou da espiritualidade da convivência, as reformas e a espiritualidade da convivência. E o pastor Nicanor, né, reverendo Nicanor, na verdade, que é o editor nacional agora do No Cenáculo, ele vai mostrar pra gente uma convivência, a espiritualidade de uma convivência, mesmo que à distância, através de um devocionário, onde nós compartilhamos aí do testemunho de muitas e muitas pessoas, testemunhos de fé que vêm para edificar a nossa vida e que ajuda a cultivar a nossa fé, ajuda a acrescentar a nossa fé, a edificar a nossa fé. Para a gente encerrar, viver a fé é também reparti-la com os outros. Não tem como viver a fé e não reparti-la com os outros, né, amado? Através de um testemunho simples, objetivo, sincero, compartilhado em amor. E para esse fim, Deus nos alcançou, pela sua graça, mediante a fé. Se acha isso em Efésios 2:8. Foi para isso que Deus nos alcançou. Bom, nós falamos sobre várias coisas a respeito de fé. Eu introduzi com uma definição de um comentário bíblico, mas a verdade é que na Bíblia não tem muitas definições de fé. Já se perguntou por quê? Tem um motivo. Sabe por quê?
mais do que ser discutida ou definida em palavras, a fé é para ser vivida. Por isso a gente não encontra muitas definições, porque não interessa muita definição, né? Eu perguntei lá no início, o que é fé? Escreve aí. Você provavelmente escreveu ou no mínimo pensou, acredito eu. Mas isso não importa tanto, porque o que importa mesmo é a gente viver uma vida de fé, ou viver uma vida pela fé. Para a gente concluir agora nós vamos concluir de verdade, né? Brincadeiras à parte. Eu gostaria que você voltasse lá na sua definição de fé, que você deu lá no início, que você escreveu no papel, e que você pensasse se você gostaria de mudar alguma coisa ali depois dessa lição. Se você gostaria de mudar, eu gostaria que você reescrevesse a frase. Se você não gostaria de mudar, ótimo, glória a Deus, aleluia. Reafirme, coloca na porta da sua geladeira, faz igual a Maria, coloca na porta da geladeira, não sei. Mas guarde isso no seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé vamos viver coisas extraordinárias. Pela fé vivemos o extraordinário de Deus, obedecemos a Ele, honramos o nome dEle, damos bom testemunho, repartimos com as pessoas para que elas também sejam alcançadas por esse Deus amoroso, para que elas também sejam atraídas por esse amor desse Deus maravilhoso. Que você possa permanecer firme na fé e que essa aula ela possa ter te ajudado talvez a esclarecer algumas dúvidas, algumas crises, né? A fé ela é racional, ela não nega a razão, mas ela procura as respostas em Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa lição ela possa ter acrescentado um pouquinho mais a sua fé, que você leia a palavra, que você participe da escola dominical, que você possa participar dos pequenos grupos, mesmo que seja online, porque tudo isso ajuda a cultivar a nossa fé. E eu creio que a expectativa do Senhor é que a gente venha ter essa fé sincera, genuína, mas uma fé que possa ser cultivada e crescendo ao longo da nossa caminhada de vida. Deus abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana e até a semana que vem, até o próximo domingo. Fica com Deus, um grande abraço.